Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. 2 Crônicas 9, 1 a 12. Esse é o texto dessa noite. Nós vamos falar nessa noite, o tema dessa noite é sacerdotes com coroa. Sacerdotes com coroa. Quem sabe o que está escrito em 1 Pedro 2,9? Vós, porém, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está meio fácil ali? 1 Pedro 2,9. Esse é o texto para contextualizar 2 Crônicas. Mas esse texto aqui é um texto do Novo Testamento. E com certeza você já leu ele muitas vezes, mas isso passou batido. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real. Aqui que eu queria parar. Sacerdócio real. O que te diz essa palavra sacerdócio real? É meio distante da nossa realidade. Você pensa um sacerdote, o que você já imagina? É um budista, é um muçulmano, é um capuchinho, é um monge, é um cara que fica lá na montanha, é um cara que faz jejum, é um cara que fica fazendo as orações. Sacerdote ainda pra gente é uma palavra não familiar. Por quê? Porque é uma palavra ainda sacramentada. A gente não conseguiu popularizar ela para o nosso cotidiano. Então quando a gente vai falar de religião, a gente fala de sacerdócio. Mas hoje eu queria falar do sacerdócio real, que é um sacerdócio zero religião. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que ele te dá uma identidade. Ele fala: você é isso, você é isso, você é aquilo, você é isso, para. E o para aqui dá o sentido em ser. Para que eu sou tudo isso? Porque se eu não entendo para quê, eu não entendo por quê. Eu não entendo quem eu sou até eu entender para que eu sou. O para dá sentido a tudo que eu sou. Crise de identidade é você viver uma vida vazia sabendo que você é tudo isso. Eles falam: tá, sou tudo isso, mas para quê? Para que eu sou tudo isso? E a maioria dos crentes, eles sabem que eles são tudo isso, mas poucos crentes se movem no entendimento do para quê? Para isso que eu sou um sacerdócio real. Então, se você trouxe sua Bíblia, como de costume, erga bem alto, feche seus olhos. E se você já sabe de cor, diz com todo o seu coração assim comigo: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou prestes a receber a indestrutível, a incorruptível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo, nunca, 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 eu jamais serei o mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Jesus. 2 Crônicas 9, 1. Quem já abriu? Então eu queria que você fizesse uma leitura. Vamos fazer do 1 a 12. Quem se sentir à vontade, levante e leia bem alto um versículo, e aí o outro senta e o outro levanta e lê um versículo, e assim a gente faz esses 12 versículos. Ok? Vamos lá. Amém. Amém. O tópico de hoje então é sacerdotes com coroas. Esse é o tema dessa noite. Nosso sacerdócio, antes da cruz, lembra que o escândalo da graça, quando você entende a graça, ela muda você de perspectiva, e tudo muda.
Na perspectiva da graça, você nunca mais vê um casamento como ele era antes da cruz. Você nunca mais vê expulsar demônios como era antes da cruz. Você nunca mais vê curas como era antes da cruz. Você nunca mais vê cultos como era antes da cruz. Você nunca mais vê sacrifício como era antes da cruz. E sacerdócio é uma coisa que era parte integrante de 4.000 anos da Bíblia. Por 4.000 anos, a figura sacerdotal, ela sempre foi muito central, presente no Antigo Testamento. O sacerdote, então, ele era alguém separado, representante de um povo, que se sacrificava na santidade, aonde se nele fosse encontrado pecado, ele morria. Só que se ele morria, estava todo mundo morto de vez. Pensa que era o cara menos podre, mas se tivesse um podrinho, ele também morria. Então você bem conhece a ilustração de como Deus funcionava. Deus, ele estava numa caixinha. Para as pessoas verem Deus na caixinha, eles precisavam entrar no pátio, no Santo dos Santos, até o Santíssimo Lugar. Só que chegava numa altura do tabernáculo que a presença de Deus matava. Então o sacerdote, ele vestia uma estola, e aí ele pegava todo o povo, representando um povo, entrava no altar de sacrifício uma vez por ano, oferecia o sacrifício, e no derramamento de sangue daquele animal havia purificação dos pecados coletivos de um povo para mais um ano. Nesse lugar não havia cadeiras. Por quê? Porque um sacerdote sentado significava que não haveria sacrifício futuro nos próximos anos. Então, a cada ano era feito o mesmo sacrifício, que nunca jamais pôde remover os pecados, mas ele cobria os pecados. E aí a gente importou essa lógica do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E essa lógica de sacerdote ainda está vivo no nosso coração, por isso que muitas vezes as coisas na igreja não funcionam. Porque você ainda acredita que a oração do pastor é mais forte, que se o pastor orar, sua filha vai ser curada, que se o pastor interceder, a maldição vai embora, que se o pastor expulsar o demônio, daí sim o demônio vai embora, e que se o pastor abençoar o casamento, vai ser de Deus. E aí percebe que no reino pós-cruz a gente ainda tem duas medidas. Pastor é pastor, né? Tanto que qual que é a crise de um pastor? Ele é cobrado pelas pessoas numa medida onde todo mundo devia ser cobrado, só que ele é a régua mais alta. Já percebeu? Não, o pastor fez isso. Ué, mas qual que é a diferença do pastor e você? Percebe que a gente coloca a segunda divisão no reino de Deus? Tem os pastores e a galera. Só que aquele texto ali está dizendo que não foram os pastores que foram constituídos sacerdote real. Ali está dizendo que todo povo de Deus foi chamado povo de propriedade exclusiva de um sacerdócio real. Isso significa que inclui eu, inclui você. E olha que interessante. No Antigo Testamento, Deus, ele tinha uma relação com o sacerdote, aonde o sacerdote se revelava para Deus. O sacerdote, ele representava um povo, então todos os anos ele tinha um date com Deus, ele marcava, e quando eles chegavam na presença de Deus, o sacerdote apresentava para Deus o povo, representava o povo. O sacerdócio era uma revelação do sacerdote para com Deus. Depois da cruz, no Novo Testamento, a verdade é que o sacerdócio depois da cruz é a revelação de Deus em mim para as pessoas. Antes da cruz, sacerdócio era eu ir representar as pessoas para Deus. Depois da cruz, sacerdócio agora é representar Deus para as pessoas. Você não é mais um espelho das pessoas para Deus. Quando foi aberto um novo e vivo caminho, quando foi rasgado o véu, quando toda a terra se encheu com o conhecimento da glória de Deus, a Bíblia diz que todos nós recebemos um espírito, foi derramado sobre toda a carne um espírito, sobre toda a carne.
E ali que Joel fala, viu, os filhos profetizarão, os funcionários profetizarão, até as criadas profetizarão. E ali democratizou um negócio, descentralizou uma coisa que era exclusiva. O acesso era exclusivo ao sacerdote. A obra que realizamos, como nós vivemos e o ambiente que edificamos, hoje testifica o nosso sacerdócio na terra. Não é mais sobre o que fazemos na igreja ou fora dela, mas é sobre a glória e a fama e a revelação sobre quem o Deus a quem nós servimos são para as pessoas. Deixa eu contextualizar melhor ainda. Vocês estão com uma cara de interrogação. Onde que ele quer chegar? Deixa eu voltar a fita. Antes da cruz, rei e sacerdote eram duas pessoas. Então o rei cuidava dos negócios da terra e o sacerdote cuidava dos negócios do céu. Qual que era a função do rei? Reinar. Qual que era a função do sacerdote? Servir. Sacerdote exercia o serviço sagrado, oração, penitência, sacrilégio, sacrifício. A função sacerdotal era só servir. Por isso ele não tinha coroa. Eram sacerdotes sem coroa. Só que ali, na contrapartida, o rei, ele tinha uma função. Qual que era a função do rei? Reinar. Rei, você pode varrer ali? Não, eu não varro. Eu reino. Viu, rei, você pode dar uma carona ali até o Pinheirinho? Não, eu reino. Viu, rei, você pode cozinhar ali para os jantares de pastor de home church? Não, eu reino. E aí a gente tem ainda hoje esse drive instalado. Ué, eu não sou rei? Rei não é servido? Rei não tem um monte de servo? Rei não manda e a coisa acontece? Rei não suja a mão? Só que aí vem Jesus, ele abre um novo e vivo caminho, e ali rei e sacerdote se torna a mesma pessoa. E a verdade hoje não é que existe pessoas que se tornaram as duas coisas. A verdade é que todo rei da terra ganhou acesso ao sacerdócio. O sacerdote, ele era o intermediário entre Deus, a presença de Deus e o povo. Porque o povo era impuro, o mundo estava ilegal. Jesus ali para o jovem rico, quando ele diz, bom mestre. Aí Jesus olha e fala, bom? Não há um bom sequer. Bom, a palavra bom é legal. O contrário da palavra bom é ilegal. Quando Jesus fala não há um bom sequer, ele está dizendo aqui, todo mundo é ilegal. Ninguém é digno da presença de Deus. Por isso o sacerdote, ele vestia um manto, tinha uns sininhos na orla do manto, e ele tinha que ali ficar exercendo o serviço sagrado, fazendo barulho para todo mundo perceber, está vivo ainda, não morreu ainda, não foi consumido ainda pela glória de Deus. Mas alguns estavam devendo no cartório, tinham assistido uns sites proibidos na semana. E aí eles tinham que puxar pela corrente, porque eles paravam de ouvir o barulho lá dentro. E sabe o que era o silêncio lá dentro? Era um sacerdote morto pela presença de Deus. Só que isso está dentro da gente ainda. A gente vê Deus assim, o Deus da caixa, o Deus que tem um endereço para eu ir, o Deus que se eu estiver devendo ele vai soltar o raio na minha cabeça. E hoje eu gostaria de trazer para vocês a certeza de um novo sacerdócio, que depois da cruz não tem paralelo com o antigo sacerdote. Depois da cruz, todo rei da terra, eu e você, nós ganhamos acesso ao sacerdócio. Não há mais necessidade que haja intermediadores entre Deus e os homens. No versículo 3 e 4, o texto diz assim, vendo pois a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que ele construiu, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os serviços dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Quem é esse que impressiona uma rainha?
a ponto dela ficar fora de si, falando, não, eu vou com os meus olhos lá, eu preciso checar isso aí. Isso aí me lembra algumas pessoas que veio aqui na igreja. Algumas pessoas chegaram aqui na igreja assim, não, eu preciso ir lá ver com os meus olhos, que é muito bom para ser verdade. Não é possível. Porque a fama, ela chega lá, e é fama boa e ruim, né? Mas quando a fama boa chega lá, os caras falam, não, isso aí deve ter boi na linha. Alguma coisa o Cal tem. Eu já recebi pessoas dentro da minha casa, confessando para mim, dizendo assim, Cal, eu vim da minha cidade aqui, porque eu tinha na minha cabeça, não, alguma coisa esse cara esconde. E aí essa pessoa está casada, tem filhos hoje, conhece a minha casa dos avessos, meus pontos fortes, os fracos, os dias difíceis. O contexto é que a rainha de Sabá ouviu falar de Salomão e, reunindo a sua comitiva, foi até Jerusalém para prová-lo com perguntas difíceis. Só que ela pegou camelos, carregou eles de ouro, de pratas preciosas. Você consegue imaginar o que é 4 toneladas e 200 de ouro? Ouro é bem pesado, então o volume não era muito grande. Mas pense, 4.200 quilos. Especiarias, abundâncias de pedras preciosas. E compareceu diante de Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia na sua mente. Hoje eu quero trazer para você o coração sacerdotal do maior rei, mais rico, mais sábio e talvez até um dos mais santos que já houve na terra. E Salomão, ele vivia o sacerdócio pós-cruz, fora do seu tempo. Salomão, nesse texto, ele revela um sacerdócio que anos mais tarde seria revelado como um padrão para todo crente. Uma postura de um rei da terra que estava revelando a identidade de um rei do céu. Não sei se você sabe, mas do reino que nós pertencemos, nesse reino você é um rei, eu sou um rei, e não existe súditos no reino de Deus. Por isso, no reino de Deus, entenda que o rei serve e o sacerdote reina. No reino do mundo, o rei reina. E apaga isso da sua cabeça. No reino de Deus, rei serve, não é servido. A glória do rei, do reino de Deus, é que reis servem. Porque a identidade dele é suficiente para sustentar ele naquilo que ele sabe que ele é. Porque qual que é a nossa dificuldade em servir? Qual que é a tua dificuldade de você vender bombom no semáforo? Que você já pensa rapidamente, vão pensar que eu sou o quê? Percebe que você está preocupado com quem você é? Você não está preocupado com o que você deveria fazer, você está preocupado se a sua identidade vai ser colocada em dúvida para as pessoas. Nós associamos o que nós somos sobre o que nós fazemos, por isso algumas coisas nós não queremos fazer, porque você se sente sendo, se você tiver que fazer aquilo. Isso é um problema grave de identidade. Você vender cachorro-quente não faz de você um vendedor de cachorro-quente. Você é um empreendedor ganhando dinheiro. Mesmo que você tenha que se fantasiar de vendedor de cachorro-quente, qual que é o problema? Perceba que um cara curado, ele começa a vender cachorro-quente e ele não está nem aí se estão rindo dele, se ele está vendendo cachorro-quente ou não. Ele só sabe que está no 5º carrinho, construiu uma casa, já ganha 30 mil por mês, tem 20 pessoas servindo ele. Agora um cara derrotado, ele termina vendendo cachorro-quente porque ele não deu certo em nada. E sabe por que o cachorro-quente não prospera dele? Porque todo dia que ele vai ali, ele se sente humilhado de vender o cachorro-quente. Porque é um problema de identidade, não é um problema de negócio. E quando eu e você, nós temos dificuldade em entender o rei que nós somos, a gente vai ser seletivo na função. Ah não, Cal, eu vou ajudar lá nas mesas. É para eu ficar no estacionamento, Cal. Mas eu sou rei. E aí você consegue imaginar um reino assim? Onde os reis ficam no estacionamento se precisar, ficam no kids se precisar, ficam no estacionamento do shopping, lá na placa, no dia frio, falando, lá no cinema. As pessoas que mais são curadas são as que mais estão dispostas a um serviço que não ofende.
Quer ver uma pessoa doente? Dê uma função mais difícil para ela fazer, você vai ver. Ela não faz. Só que ela não faz não porque ela não sabe, é porque ela não consegue. Ela se sente humilhada, agredida. Pô, cheguei lá, me colocaram para limpar o banheiro. E daí? Hoje nós vamos falar aqui sobre 7 aspectos que testificam acerca do reino em que nós empreendemos na terra. Hoje eu quero falar para vocês sobre a revelação do sacerdócio real, já antes da cruz, que deveria ser o sacerdócio que a gente revela depois da cruz. Antes da cruz, então, para garantir que você entendeu, o sacerdote existia para ele ver Deus, Deus vê ele. Depois da cruz, o sacerdócio agora existe para o povo, o mundo, ver Deus em mim. Deus ser visto em mim. Deus ser visto em você. Era o sacerdócio real de Salomão sendo visto pela rainha de Sabá. E aqui tem 7 aspectos que testificam acerca do reino que eu e você nós estamos empreendendo. Primeiro aspecto, o reino que eu e você nós pertencemos é um reino de sabedoria. A sabedoria aqui fala de experiências vividas. O texto ele começa dizendo: vendo pois a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão. O nosso sacerdócio ele é lido pelas pessoas, ele é visto nesse mundo, não pelos pecados que eu e você nós não estamos fazendo, não pelos sacrifícios que eu e você nós estamos fazendo, não pelo jejum que nós estamos fazendo, mas precisa ser visto pela sabedoria que as pessoas veem em nós. Eu te pergunto, quanto da sua sabedoria tem revelado Deus para as pessoas? Mas Cal, como é que eu faço sabedoria? Sabedoria fala das experiências que você viveu. Me conte elas e eu te digo, quão tolo você foi ou quão sábio você é. As nossas experiências testificam acerca da sabedoria que nós não tínhamos ou da sabedoria que nós temos. Nós precisamos revelar a nossa experiência. Não fique de boca fechada. Existem pessoas sentadas aqui que são um desperdício de boca fechada. E sabe por que você é um desperdício de boca fechada? Porque a tua boca aberta seria a revelação do sacerdócio real da igreja para as pessoas que estão chegando. Meu, que igreja incrível que vocês são. Por quê? Porque alguém foi incrível naquela noite com eles. Eu não quero ser uma igreja que a igreja é boa por causa de mim, como a maioria das igrejas. Nossa, a igreja lá é boa porque o Luciano Subirá é muito bom. Legal, vamos tirar o Luciano Subirá e o povo e o resto. O resto foi para casa, acabou o culto. Você é a igreja boa. Você precisa ser a igreja boa, não o pastor. Nós somos um sacerdócio real. Só que antes da cruz, sacerdote não tinha acesso à coroa. Ele não podia reinar. Sacerdote só servia. Por isso você sempre jogava uma moeda para ele, coitadinho. Sacerdote tinha cara de mendigo, que ele sempre precisava de uma força. Meu pai era esse sacerdote. Meu pai tinha essa ideia de sacerdote. Cara, eu tô aqui pagando os pecados, eu tô ajudando os pobres, eu tô dando de mim. Você pode me dar uma prenda? Você tem uma ofertinha para nós? Você quer ver um sacerdote não sendo nada que Deus planejou? É arrancar a coroa dele. Tire a coroa dele. E eu te digo, as figuras pastorais que nós hoje reconhecemos, quantos deles não tem essa cara de coitado? Que a gente precisa dar uma força para o pastor. Quantas igrejas estão cheias de pessoas que não têm coragem de sair por medo de deixar o pastor na mão? Mas que pastor é esse que precisa da tua força? Paulo Borges, um dia ele falou pra gente: a minha preocupação com a mudança do Brasil é que eu não consigo ver um Brasil sendo mudado por pastores que estão esperando a próxima mamadeira, de mês em mês.
Cada salário é uma mamadeira que tem que dar para ele. Pesado. Falei, sorte que foi ele falando. Mas você já percebeu o quanto que os pastores eles estão impotentes naquilo que eles tanto gostariam de fazer e não conseguem? Por quê? Porque não tem apoio. Só que esses caras estão esperando um apoio quando na verdade eles tinham que crer na coroa que eles carregam. Só que aí que é o ponto. Um sacerdote com coroa reina, certo? Antes da cruz, rei reinava. O que era reinar? Arregaçar a mão e pôr a mão no trabalho sujo. Agora nós somos sacerdotes com coroa. Como que o sacerdote reina? Acordando segunda-feira 6:30, tomando um bom banho, deixando as crianças na escola e indo para o próximo consórcio vendido, batendo de porta em porta, abrindo a borracharia, consertando um carro. Não, mas você não é pastor? Sou, sim, senhor. Pastor também arruma carro. Pastor também grava conteúdo digital. Só que onde que a gente foi parar que a gente ainda continua enganado, dividido? Não, você não tem muito cara de pastor, cara. Você tem o corpo bonito. Pastor tem que ser gordinho. Desconfia de um pastor gordinho. Brincadeira. Tem que trabalhar mais. Trabalhar emagrece. Desculpa, pastores. Eu trabalho bastante. Em tempo e fora de tempo. Senão também seria gordinho. E aí ele tem que criar esse mecanismo. Porque pensem, ela pontuou bem aqui. Ou ele cria um mecanismo onde só ele sabe de algo que todo mundo precisa dele para saber. Só que na verdade é um desespero dele para entender como que ele vai sustentar o circo todo. Ele cria um mecanismo para isso. Porque é o jeito de amarrar. Só que entenda, eu não estou aqui para falar mal do pastor. Estou aqui para falar, pastor, pule para o outro lado da cerca. Vai ser livre. Vai trabalhar e ter o dinheiro que você quer. Porque o sonho de todo pastor é ter dinheiro. Da maioria deles, sabia disso? Senão eles não ficavam enchendo o saco dos membros para ele ajudar mais um pouco. E aí esse é o ponto. Como que um sacerdote é para reinar se não tem condições para isso? Como que um rei é para servir se ele não tem ferramentas para isso? E aí é só pegar Jesus. Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, forma humana. O Rei dos Reis entrou no lugar de serviço, para eu e você agora virar pastor e entrar num lugar de bom vivant. Não. Se você não trabalhar pelo menos a metade que Jesus trabalhou, abandone a sua chuteira. Aonde que a gente criou esse mecanismo? Que eu oro e você paga a minha conta. Que eu prego domingo e vocês pagam o meu salário para isso, sendo que todos vocês que não estão aqui pregando. Essa é a minha crise. Hoje os pastores eles estão ocupando o lugar de uma fila de homens que não vê a hora de poder falar um dia no microfone. Só que eles não têm coragem de colocar você para falar no microfone, porque senão isso denuncia o salário vazio dele. Ué, como é que eu vou justificar meu salário se não fui eu que preguei domingo? E aí esse cara tem que pregar todo domingo. A mesma pregação de 3 anos atrás. Porque se ele fosse pago para ser um gestor escondido, onde a igreja ela decola e ninguém vê o pastor, onde ele colocasse as pessoas, não, prega aí, canta aí. Mas já percebeu o quanto que a centralização do culto, no fundo está justificando um salário que ele precisa justificar para a igreja? Porque senão, o que a igreja vai pagar ele? Aí essa pergunta, o que a igreja vai pagar ele? Só que é um tema delicado, certo? Porque incrimina 90% das igrejas. Calma, você é contra o pastor ganhar? Não, só sou contra ele centralizar tudo aqui para justificar um salário. E todos os membros ficar atrás assim, tipo, Pio, posso pregar uma vez?
Posso dar uma palavrinha? Ah, hoje pode. O pastor vai estar de viagem, viu? Prega você aqui que eu não vou estar aí. É muito sacanagem. Aí quando ele sai, ele, fulano pregou, né? Muito bom. Bom porque você não estava aí. Você precisou do cara. Segundo lugar, que testifica o reino que eu e você nós empreendemos na terra. A casa edificada. Ela se chocou com 7 coisas. E essas 7 coisas eram o sacerdócio de Salomão sendo revelado para uma rainha. Primeira coisa, sabedoria. Segunda coisa, a casa edificada. Aqui fala do legado estabelecido. Essa mulher chegou no ambiente e falou, esse cara trabalhou muito. Essa mulher chegou num lugar e viu assim, ei, existe um Davi por trás desse cara aqui. Quem que era o pai desse cara? Como que alguém pode ficar impressionado com a casa edificada? A casa edificada não está falando do tamanho, da medida, da construção do templo de Salomão. Ela não estava impressionada com uma arquitetura, mas ela estava impressionada com a casa estabelecida. A sua casa hoje revela sacerdócio. Eu te pergunto, como que você está edificando a tua casa? A minha casa, a tua casa precisa revelar sacerdócio. As pessoas precisam olhar para a tua casa e falar, eu vejo Deus ali. Tua casa eu vejo Deus. Maneira como você lida com as contas atrasadas, eu vejo Deus. Maneira como você construiu de pedacinho em pedacinho e hoje mora, eu vejo Deus. Você edificou uma casa. Quando eu olho pro Tim, com o Estevão, com o Christopher, com as noras, com o neto, é isso que eu me refiro. Ele construiu uma casa. Mas qual casa? Você não precisa ir na casa dele para ver a casa que ele edificou. A casa dele está aqui. Está pregando domingo no cinema. Está tocando. Está servindo. Tem uma casa ali, você fala, esse cara acertou alguma coisa ali. Terceiro, ela se impressionou com a comida da mesa. A comida da mesa fala sobre as decisões que nós tomamos. Percebeu que todo dia alguém decidiu a mesa que está posta ali? Porque se alguém não decidisse, todo dia era a mesma comida. Mas por que a comida é boa? Porque todo dia alguém decide fazer algo novo, algo diferente, algo melhor. As suas decisões, elas revelam sacerdócio para as pessoas. A maneira como você pondera algumas coisas, os nãos que você dá, os sims que você dá, as perdas, os lucros, os ganhos, as concessões, as alianças que você faz, decisões que você toma, revelam Deus para as pessoas. Isso é sacerdócio. Essa é uma coroa na tua cabeça. Porque antes da cruz, sacerdócio era cantar, louvar, era tudo o que eu fazia no ritual sagrado. Agora esse texto está me falando que depois da cruz, o sacerdócio real é tudo que acontece lá no campo não sagrado. Que é a tua casa, teu emprego, a escola dos seus filhos, os lugares às vezes ameaçadores que você precisa ir, na academia, perigoso, campo dos satanás. Mas na academia teu sacerdócio tem que ser visto. A coroa na tua cabeça tem que ser vista. Número 4. Quarto aspecto que testifica o sacerdócio hoje. O ambiente dos oficiais. Ela se impressionou com o ambiente dos oficiais. Aqui fala da rotina que eu e você nós construímos. O ambiente dos oficiais não era a sala bem desenhada. Era o ambiente, como esses oficiais eles eram tratados, como eles viviam, como eles eram treinados, como eles se comportavam. E aqui fala sobre a rotina que eu e você nós construímos. A sua rotina de vida revela sacerdócio real. O santo que você é visto na rotina que você tem. E às vezes a gente dissocia. Não, mas ninguém tem nada a ver com a minha rotina. Tem tudo a ver. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu cresci num ambiente me ensinando o quê? Que tinha que ser santo para ver mais de Deus. E nunca vi mais de Deus.
Aliás, eu nunca vi Deus. Aí tinha essa história do mais de Deus. Eu já nunca vi Deus. Aí eles colocam um mecanismo para eu tentar ver mais de Deus. E de fato, por muitos anos eu me guardei e tal, aquela coisa, não, oh Deus, me perdoa. Só que esse texto ele não está falando que eu preciso me santificar para ver Deus. Porque Deus se revelou a você quando você era um ímpio, um pecador, um desgraçado, um assassino. Era quando você era tudo de ruim que Deus te visitou. Então a santificação não é o requisito para Deus, para eu ver Deus. A maioria dos pecadores viram Deus nos dias mais tenebrosos da vida deles. Nos dias de maior vergonha. Então para que se santificar? Porque o texto está dizendo o quê? Seguir a paz com... não é Deus, seguir a paz com Deus. Seguir a paz com todos e a santificação com todos, sem a qual todos não vão ver Deus em você. Então eu não me santifico para Deus me ver, eu santifico para Deus ser visto em mim. Sua santidade radical não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o próximo. Você é a carta escrita, lida pelos homens, por Deus. Aí a gente pode começar a se abraçar como um sacerdote. Falar, cara, teu sacerdócio é muito violento. Porque isso é um sacerdócio. Sabedoria, a casa edificada, a comida na mesa, o ambiente dos oficiais, a obra dos seus criados. Aqui, isso fala dos testemunhos que estamos colecionando. Sabe criado? Criado é aquele funcionário que está tipo assim no fundo da cena. Lá atrás cortando a grama. Está fora da cena. Os criados era quem não era tão importante. E a rainha de Sabá, ela olhava assim até o jardineiro, o copeiro, os criados. E ela ficava impressionada, inclusive, com a obra dos criados. Como os criados serviam. O que eles estavam construindo. E a obra para mim fala dos testemunhos que eu e você a gente testifica aqui, ó, que Deus está fazendo. Eu podia apontar aqui, ó, cada fileira 2, 3 pessoas de vocês e contar um testemunho mais maluco do que o outro. Porque a gente tem de tudo. Tudo. Do feio até o menos feio. Só que eu te digo, isso te envergonha ou isso revela o teu sacerdócio? Por isso que eu sou um cara assim, quando eu vou contar um testemunho de alguém, eu dramatizo. Às vezes a pessoa até se sente meio assim ofendida. Cara, não precisava falar desse jeito também, né? Ué, não é tanto assim, né? Eu tinha problema homossexual, mas não era tão viado assim que nem você falou lá na frente. Mas não é sobre o detalhe do teu testemunho, é sobre a obra que você tem hoje na tua vida. A obra que você é hoje, como um testemunho vivo na tua geração, falando: se Deus fez em mim, Ele vai fazer em você, vai fazer em você, vai fazer em você. Nossos testemunhos precisam ser contados, porque isso é o sacerdócio real sendo anunciado. Contra fatos não há argumento. Vocês já viram que eu dou bem pouca importância para teologia aqui na igreja? Porque os lugares que estão mais cheios de teologia são os lugares mais vazios de testemunhos que eu conheci na vida. Por isso que ele se esconde atrás desse escudo. A teologia é o véu de Moisés. Quando a glória tinha ido embora, eles colocam a teologia para continuar achando que tem glória. Ali não tem nada de glória. Eu quero testemunho, não quero teoria. Não quero teologia. Se teologia fosse bom, a maioria dos teólogos eram avivalistas, não filósofos. Mas cadê o resultado? Resultado. Se a nossa fé não tem resultado, não tem obra, vã a nossa fé. E a obra aqui não é fazer, a obra é no que eu me tornei. A obra da fé é no que nós nos tornamos, não é no que nós fazemos. Porque às vezes você está pensando: não, eu vou no quarta-feira lá porque isso é obra da fé.
E a fé sem obras é morta, então preciso ir na igreja. Não. Essa obra aqui se fala daquilo que você se tornou. A obra que eu me tornei. No que eu me tornei, revela a fé que eu carrego. Carlos, você é contra teologia? Não. Só não dou tanto crédito. Só não uso dela como o carro-chefe para decidir quem vai pregar aqui na igreja. Agora testemunho tem bastante. E aí normalmente eu coloco um cara para falar testemunho, eles até soltam umas gafas aqui na frente. Mas é assim mesmo. Solta até os palavrão. Já viu o vídeo que o cara vai testemunhar? Ele solta o palavrão no meio. Foi falar do diabo, né? O diabo do cara. E eu acho incrível isso, porque tem pouca teologia ali. Mas tem muito avivamento ali. Tem vida ali. Número 6. Nosso sacerdócio é revelado através dos trajes dos seus funcionários. Ela ficou impressionada com os trajes dos funcionários. E os trajes falam da integridade da nossa vida no trabalho diário. Você conhece um bom mecânico só pelo quanto de graxa ele tem no couro. Quando tem muita graxa, desconfia dele. Você já foi numa concessionária? O cara vem engraxado até o olho falar com você? Não. É um ambiente incrível. Limpo. Porque ali tem entendimento, tem procedimento, ali tem ferramenta, ali tem destreza, tem resultado. E a integridade, ela precisa ser a nossa veste. Quanto de sangue você não carrega no teu avental, fala da integridade que você tem. A gente precisa ter a graça da garça, que a gente passa no meio do lamaçal e sai lá do outro lado limpo. Já viu a garça? Ela não é assim? Ela anda no meio do pântano ali e tal, e chega do outro lado, você fala, cara, mas não ficou, não pega, não encarde. Porque a nossa integridade não é para Deus, eu ver Deus, é para que Deus seja revelado em mim. E meu irmão, eu vou te falar, se você ramelar na integridade, esqueça o resto. Fica bem quietinho, fala mais nada. A integridade é a primeira coisa que Deus olha e fala, ih, tem graxa. Tá sujo o avental. Tua integridade é a tua veste. As pessoas não precisam escutar você falando para concluir aquilo que elas já estão vendo. A veste revela o que você não disse. A veste denuncia onde você sentou. Denuncia onde você pôs a mão. Denuncia o quanto de força você usou. E quando eu falo que aqui é uma casa de integridade, influência e governo, eu não estou falando para a gente ir para o céu. Eu estou falando para a gente trazer o céu. A gente precisa trazer o céu para as pessoas. Para as pessoas entrarem aqui e falar verdadeiramente, esse é filho de Deus. Hoje a gente está num pacote de igreja que a gente é mais uma. E é difícil, às vezes as pessoas vêm aqui meio com a pranchetinha. Deixa eu ver mesmo se é uma boa igreja. Se essa igreja é de verdade. E a igreja de verdade precisa ser quem está lá na porta dando oi para ela com a veste limpa. Que não usurpa, que não dá em cima, que compra e não paga, que fala por trás, que calunia, que difama. Tua integridade aqui é a tua roupa. Quer ser bem visto? Caminhe em integridade. Número 7. Ela se impressionou com o holocausto que era servido ao Senhor. O holocausto servido ao Senhor fala sobre uma obra agradável que terminamos dedicando ao Senhor. Semana passada no café da manhã eu falei, a gente precisa resgatar, ressignificar a palavra obra de Deus. Porque a obra de Deus para algumas pessoas dá 3 tipos de arrepio e medo. Porque foram muito enganados em nome da obra de Deus. Dê o seu carro para a obra de Deus. Dê a sua casa para a obra de Deus. E alguns deram. Só que Deus nunca pediu o carro e a casa. A obra de Deus para muitas pessoas é ser um parceiro de Deus. É pagar um boleto, um carnê que vai lá na tua casa. Aonde você paga e nem vê a obra sendo feita. Mas entenda que a obra de Deus não é o que você financia. A obra de Deus é o que você revela através de você.
Não existe súditos no reino de Deus. A obra de Deus é eu e você com a mão cheia de calo. Então quando a gente fala, eu estou ali, estamos ajudando na CHF, não, você está se ajudando a você. Cuidado com essa falsa ideia de que você está ajudando um cara. Porque se essa obra fosse minha, talvez você estaria me ajudando. Mas se essa obra aqui é de Deus, você está se ajudando. Não tem nada a ver comigo. Só que o que acontece hoje? A maioria das pessoas estão ajudando um cara. Quando esse cara cai, o que acontece com as pessoas? Elas viram as costas para Deus. Porque foram enganados por Deus. Não, mas Deus não estava naquilo ali. Ué, mas ele falou que a obra era de Deus. Uma das maiores preocupações que eu tenho com a minha geração: homens que experimentaram o mesmo dom, receberam as mesmas palavras proféticas que eu há 20 anos atrás. A maior preocupação que eu tenho hoje com eles é que a metade deles estão fora de uma obra de Deus. Eu não tenho a decepção que eles não estão aqui servindo a mim. Não está lá com o Cal. Nem quero. Me aliviaram de não estarem aqui. É menos atenção que eu preciso dedicar a amigos leais. Porque sabe que um amigo leal, ele te cobra, né? Você não vem aqui em casa, você não, final do culto você não olha para nós. Você fala, cara, essas alturas, mano, sério mesmo, você está precisando de tempo ainda? 20 anos que a gente é amigo, você ainda precisa de tempo depois do culto para você? Aí o cara fica chateado e vai embora, que não deu para falar com ele. Mas o que me assusta é que esses homens, eles não estão engajados na obra de Deus. Eles são pagadores de boletos, buscando conforto, um carro bom e uma escola particular para os seus filhos, como qualquer homem sem Deus. Só que é importante você entender que naquilo que você era ignorante, Deus te protege. Naquilo que você é maduro, Deus te respeita. E não estar engajado numa obra de Deus, sendo um obreiro aprovado por Deus, te gera muito prejuízo. A dor traz esses homens de volta para a obra de Deus. Porque eles são de Deus. Eles não foram criados para pagar boleto. Não. Cal, então quem vai pagar o boleto? Você mesmo. Só que você está querendo justificar com o reinado a sua omissão sacerdotal. E você é para ser um sacerdote que reina. O ministério continua te esperando. As suas responsabilidades, o dom que há em ti, continua valendo para a obra do Senhor nessa época. E aí sabe o que é incrível? Que diante de um sacerdócio real, as pessoas vão ficar fora de si. Ela ficou perplexa, fora de si. Ela falou, tudo que falar de você, eu estou concluindo que era só metade. Eu cheguei aqui para ver que é muito mais do que falaram de você. Essa precisa ser a tua fama como um sacerdócio real, uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva, onde as pessoas, elas te veem de longe e querem te conhecer, mas quando elas te conhecem, elas nunca mais querem te deixar. Esses crentes tão raros. Sabe quais são os crentes que a gente conhece hoje? Que de longe todo mundo quer te conhecer, mas quando estão perto, eles se arrependem de ter te conhecido. Não é 1, não é 2, não é 3. Por isso é o seguinte: o preço de você ser você o tempo todo é que no dia do prejuízo, que eles vão achar que você é outra coisa, eles vão bater com a cara na parede, porque é a mesma coisa. Seja você. As pessoas não vão perder viagem quando elas te conhecerem. Metade não vai querer te conhecer, porque de longe já assustou. E a outra metade, quando chegar perto e ver que é de verdade, nunca mais te solta. Mas que crente é esse? Que quando a gente mais conhece, menos a gente queria ter conhecido? E está cheio. Não vou ser hipócrita, mas aqui tem pelo menos 1/3. Que se acontecesse isso, a pessoa ia falar, eu não queria ter conhecido a intimidade dele, Cal. A finança dele. O casamento dele. O jeito que ele trata os filhos dele, não queria ter conhecido. Por isso, se é rude, se é grosso com a tua mulher em casa, tenha coragem de ser grosso com a tua mulher aqui na igreja.
Pelo menos a gente te aceita e te tolera como você é. Olha lá, o irmão já cutucou. Mas entende? A tua pior versão, sendo ela verdadeira, é melhor do que você ser um popstar falso. Ser verdadeiro é sempre o melhor caminho, melhor vantagem. O texto segue dizendo que ela disse ao rei: foi verdade a tua palavra a teu respeito, eu ouvi na minha terra a teu respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que eu vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que eu ouvi. Felizes são os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Hoje, quando alguém vê os teus amigos, os teus liderados próximos a você, eles sentem mais vontade de ser um deles ou mais dó de quem tem que aguentar você? Conhece gente assim? Eu tenho gente que eu tenho dó do filho dele. Eu falo, cara, se essa pessoa é um porre só de vez em quando com a gente, imagine quem tem que aguentar todo dia esse ser humano. Não sei se você percebe, mas aqui na igreja tem uns assim. Que aqui já na igreja a gente já não aguenta a pessoa. Imagine quem mora com ele. Todo dia sim, cara. Todo dia você é enchedor de saco, falando mal. Todo dia você está murmurando. Todo dia você está de cara amarrada, pelo amor de Deus. Só que a rainha, ela está falando assim: felizes são os seus funcionários. Felizes dá a impressão que ela está dizendo: ah, se eu fosse um deles. Eu queria estar aí. Eu queria morar em Curitiba, só para frequentar essa igreja. Eu queria trabalhar naquela empresa só para estar mais perto dele. Eu queria ganhar menos, nem que eu ganhasse menos, só para estar no setor dele. Porque no teu sacerdócio, as pessoas que estão à sua volta, as alianças que você tem, nunca serão lamentadas pelo mundo. Moral da história: saiu levando mais do que trouxe para casa. Aqui que é o auge da coisa, presta atenção. 2 Crônicas 9:12. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. Um sacerdote nunca termina levando o que não é dele. Essa rainha, ela veio para impressionar um sacerdote. Veio para colocar Salomão numa circunstância de obrigado. Bom, olha o que eu trouxe para ele. Afinal, né? Nada mais justo ser terminado esse tempo. Aí ele dá todo o tempo, ele responde todas as perguntas, ele faz o the way com ela, ele mostra tudo. E quando ele recebe tudo, ele vai lá e casa mais o dobro e fala: viu, para você não perder a viagem, não ter gasto nada, pode ir. Guarda uma coisa, um sacerdote de Deus, ele não sai levando nada daquilo que ele não devia ter dado. Desconfie de um sacerdote que no final você tem que pagar uma prenda, uma mentoria. Porque Salomão podia ter sido um coach aqui. Viu, rainha? Isso aí é só para você perceber que agora você tem o certificado aqui, mas não existe almoço grátis. É bom que você pague, né? Pelo menos nada mais justo. E é bom que você pague por causa de você, não é nem por causa de mim, porque eu não preciso. Já estou esse discurso? Se é por causa de mim, por que você então não deixa de graça? Só que me assusta que Salomão não deixou de graça. Ele foi lá e dobrou a oferta. Você vai ser reconhecido como sacerdócio na medida que você dá, não na medida que você recebe. Quer ver um sacerdócio de Deus? Veja o quanto ele está dando. Desconfie de um sacerdote que só está recebendo. Recebe o teu tempo, recebe o teu dízimo, recebe a tua oferta, recebe o teu serviço, recebe. E você fala: cara, e você? E é um problema crônico da igreja, porque não é igreja, é religião. A gente está reproduzindo a religião. E hoje eu estou te provando que o sistema inteiro está podre.
É pré-testamentário, é antes da cruz, é eliminando essa realidade que todos nós somos sacerdócio real sentado aqui. E é o seguinte, lá no mundo, não tire das pessoas quando você devia colocar o dobro para elas. Nos negócios, uma mente de sacerdote, generosidade é intuitiva, não é uma meta. Não, eu preciso dar para mostrar que eu sou de Jesus. Não vincule isso. É a nossa natureza sacerdotal. Sacerdote sempre vai se sentir no prejuízo, guarde isso. É igual eu levando a Mel na farmácia hoje. Só que eu te digo, é prejuízo? Ou eu sei o projeto de vida que está dentro da farmácia comigo? Você só precisa entender do projeto que é o reino de Deus, e você nunca mais vai se sentir furtado naquilo que você deu para o reino. O reino, ele é tão incrível, tão rico, é tão grande, é tão glorioso, que quanto mais você dá na obra de Deus, mais Deus é visto na tua casa, em você. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Se você puder, coloca a mão na sua cabeça assim. Representado pela sua mão, eu quero declarar a minha mão na sua cabeça. Eu declaro, Pai, nessa noite, coroas sendo reposicionadas aqui, Pai. Nos livra do mal de sermos achados sacerdotes sem coroas. Nós não queremos ser sacerdotes que servem. Eles são inefetivos. Nós queremos ser sacerdotes que reinam. Porque o sacerdote que reina é o rei que termina servindo. Por isso, nessa noite, reposiciona aqui, Espírito Santo. Reposiciona aqui a identidade daquilo que nós somos, pelo qual nós somos chamados a fazer. Eu declaro que vocês são sacerdotes reais. Vocês não fazem sacerdócio real. Eu declaro que vocês são esse povo tirado das trevas, trazido para a sua maravilhosa luz, não para mostrar para o mundo que vocês são melhores que alguém, mas mostrar para o mundo que é possível. Se Deus fez em nós, Ele faz em qualquer pessoa. Pai, obrigado, Senhor, pela provisão, pelo recurso. Pai, do reino que nós pertencemos, a riqueza vem do Senhor, não vem de nós, não vem do nosso trabalho. Por isso, Senhor, encontra mordomos, homens e mulheres aqui, Pai, cheios do Teu Espírito, que reinam com ousadia, que fazem ações, Pai, que o mundo talvez ainda vai se impressionar e vir de longe, carregados de ouro, carregados de pedras preciosas, Pai, mas que eles não se impressionem comigo, não se impressionem um com o outro, mas que eles se impressionem até com aquilo que está sendo servido, até com o ambiente, até com aqueles que são talvez os menos vistos. Mas nessa noite, Pai, eu oro para que o sacerdócio real seja um novo tempo na nossa casa. A gente não quer ser poderoso com a armadura de Deus se a gente for desprovido de um sacerdócio sem coroa. Nos livra, Senhor, dessa figura de um Davi cheio da armadura de Deus, tentando lutar contra o Golias, quando na verdade a gente deveria ser um sacerdote com coroa. Um sacerdote que reina com o coração de um rei que serve. Nos livra do rei da terra. Nós não queremos, Pai, sermos achados como aqueles que servem menos. A Tua palavra diz que entre os magistrados, quanto mais eles crescem, mais eles são servidos. Mas nessa noite o Senhor diz, não será assim entre vós. Pelo contrário, aquele que quiser ser maior, que sirva a todos. E não existe um lugar mais elevado senão o sacerdócio real que o Senhor nos colocou. Por isso servir a todos, Pai, é a nossa natureza, é o nosso combinado. Tira as concessões, tira os votos, tira as barganhas, mas coloca em nós coroas reais. Que Deus seja visto em nós, que o nosso sacerdócio revele Deus para as nações, em nome de Jesus. Amém.